Em uma reviravolta do destino, um médico se vê diante de uma situação inesperada quando salva a vida de uma garotinha após um grave acidente. No entanto, o que parecia ser apenas mais um dia de trabalho se transforma em um reencontro surpreendente quando a mãe da menina chega ao hospital. Ela não é apenas uma paciente qualquer, ela é seu grande amor do passado. O som das sirenes ecoava pelos corredores do hospital enquanto a equipe médica corria para atender a emergência. O Dr. Lucas, acostumado com a pressão de situações críticas, ajustou as luvas e se preparou para mais um desafio. Quando os paramédicos entraram empurrando a maca, ele viu uma garotinha inconsciente, com a respiração fraca e o rosto pálido. Seu coração apertou. Algo dentro dele dizia que aquela criança era especial, mesmo sem saber o motivo. "O que aconteceu?" perguntou ele, avaliando rapidamente a paciente. "Afogamento em uma piscina residencial. Fizemos RCP no local, mas os sinais vitais ainda estão instáveis", respondeu um dos paramédicos, enquanto os enfermeiros conectavam a menina aos monitores. Dr. Lucas se concentrou. O tempo era essencial. Ele ordenou uma intubação imediata e começou a monitorar os batimentos cardíacos. O pulso era fraco, mas estava lá. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto ele trabalhava para estabilizá-la. Seu cérebro operava no automático, guiado por anos de experiência e dedicação. No entanto, algo o incomodava. A menina parecia familiar. Talvez fosse a expressão delicada ou os traços que lhe lembravam alguém. Mas ele não tinha tempo para divagações. A vida dela estava em suas mãos. Adrenalina. "Vamos, ela precisa reagir", ordenou com firmeza. A equipe seguiu suas instruções com precisão. A tensão era palpável. Ele monitorava a frequência cardíaca, esperando que a pequena paciente desse algum sinal de melhora. Depois do que pareceu uma eternidade, os monitores começaram a indicar um ritmo cardíaco mais estável. Um alívio tomou conta da sala quando a respiração da menina se tornou mais forte. "Ela vai ficar bem, doutor?" perguntou uma enfermeira. Dr. Lucas soltou o ar, sentindo o peso da responsabilidade sair de seus ombros. "Conseguimos estabilizá-la, mas ainda não estamos fora de perigo. Vamos mantê-la sob observação na UTI pediátrica." Enquanto a equipe se mobilizava para transferir a garotinha, ele observou seu rosto por um instante. O sentimento de familiaridade voltou, mais forte desta vez. Quem era aquela menina? O mistério ficou em sua mente enquanto ele preenchia os relatórios e acompanhava a transferência. Horas depois, já na sala de descanso, ele esfregou o rosto, tentando afastar o cansaço. Aquela havia sido uma das emergências mais intensas do dia. Mas algo nele dizia que sua conexão com aquela criança não terminaria ali. Mal sabia ele que seu passado estava prestes a colidir com o presente de uma forma que mudaria sua vida para sempre. O hospital seguia seu ritmo frenético quando a notícia de que a mãe da menina havia chegado se espalhou entre os enfermeiros. Dr. Lucas, que revisava os exames de sua pequena paciente, ouviu a movimentação no corredor. Uma voz feminina aflita se destacava entre os murmúrios. Ele se levantou e caminhou até a porta da UTI pediátrica. Assim que olhou para a mulher que conversava com a recepcionista, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Era Luana. O tempo pareceu congelar. O coração de Lucas acelerou de um jeito que ele não sentia há anos. Ele piscou, certo de que sua mente lhe pregava uma peça. Mas era ela. Os mesmos olhos expressivos, a mesma postura determinada, mas agora com um brilho de desespero. Ele ficou paralisado por um instante antes de se obrigar a se aproximar. Luana não o notou de imediato, estava focada em obter informações. O olhar dela estava carregado de angústia. Quando finalmente seus olhos se encontraram, um misto de choque e incredulidade se espalhou pelo rosto dela. Os lábios de Luana se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Lucas sentiu a mesma confusão tomar conta dele. Como o destino poderia colocá-los frente a frente dessa forma depois de tantos anos?
Ele respirou fundo e tentou manter a postura profissional, mesmo que seu interior estivesse em completa turbulência. Ele falou primeiro, sua voz firme, mas carregada de emoção contida. Luana, sou eu quem está cuidando da sua filha. Ela sofreu um afogamento, mas conseguimos estabilizá-la. Está na UTI pediátrica agora, sob observação. Ela está fora de risco imediato, mas ainda precisa de cuidados. Luana piscou algumas vezes, processando a informação. O alívio veio primeiro, refletido na forma como ela levou a mão ao peito, mas logo deu lugar a outra emoção mais intensa. Seus olhos brilharam de um jeito diferente. Ela parecia hesitante, como se quisesse dizer algo, mas ao mesmo tempo lutasse contra isso. Lucas sentiu a tensão crescer entre eles. O passado que compartilhavam estava ali, vivo no silêncio. Ele não sabia o que pensar. Não havia há tantos anos, e agora o destino a trazia de volta justamente no momento em que ele salvava a vida de sua filha. Mas o que mais o inquietava era o fato de que, até aquele momento, ele nem sequer sabia que Luana tinha uma filha. Ele engoliu seco, mas antes que pudesse perguntar qualquer coisa, Luana falou com a voz baixa e carregada de algo que ele não soube definir. Obrigada por salvar minha filha, Lucas. Ele assentiu, tentando absorver o peso daquela frase. A sensação de que algo muito maior estava prestes a ser revelado tomou conta dele. E, no fundo, ele soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Lucas sentia o coração martelar dentro do peito enquanto tentava processar tudo o que estava acontecendo. Luana estava diante dele, depois de tantos anos, e agora com uma filha que ele nunca soube que existia. O peso da descoberta o atingia de forma avassaladora, mas ele precisava manter a calma. O momento não era sobre ele. Sofia ainda estava na UTI e Luana precisava de apoio. Mesmo assim, a inquietação crescia a cada segundo. Ele olhou para Luana, que desviou o olhar, como se evitasse algo inevitável. Lucas respirou fundo, tentando manter a racionalidade. Luana, preciso que me diga a verdade. Sofia é minha filha? O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Luana apertou as mãos, respirou fundo e finalmente encarou Lucas. Sim, ela é sua filha. A resposta veio baixa, mas carregada de peso. Lucas sentiu como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Ele piscou, tentando absorver aquelas palavras. Era um misto de choque, incredulidade e um turbilhão de emoções difíceis de nomear. Ele tinha uma filha. Durante anos, viveu sem saber disso. Sua mente se encheu de perguntas. Por que Luana nunca lhe contou? Por que o afastou da própria filha? Ele passou a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos, mas nada parecia fazer sentido. Você escondeu isso de mim esse tempo todo? Ele não queria que a voz saísse carregada de dor, mas era impossível evitar. Luana fechou os olhos por um breve instante antes de responder. Eu nunca quis esconder, Lucas. Mas na época as coisas eram diferentes. Diferentes como, Luana? Eu tinha o direito de saber. Ela respirou fundo, como se estivesse reunindo forças para continuar. Quando nos separamos, eu descobri que estava grávida. Mas eu sabia que seu sonho era seguir carreira como médico, que você queria viajar, se especializar. Eu vi como você estava determinado e achei que contar sobre a gravidez só complicaria tudo. No começo, pensei em te procurar, mas o tempo passou, e quando percebi, já era tarde demais. Lucas sentia o peito apertar com cada palavra. Ele tentava entender as razões dela, mas a dor de ter perdido tantos anos da vida de Sofia era avassaladora. Nada justificava o fato de ele ter sido mantido no escuro. Você não podia ter decidido isso sozinha. Eu teria escolhido ficar. Eu teria escolhido ser pai. Os olhos de Luana se encheram de lágrimas. Eu sei que errei, Lucas. Sei que devia ter contado, mas na época achei que estava fazendo o melhor para todos.
Nunca quis que Sofia crescesse sem um pai, mas depois de tanto tempo eu não sabia mais como te procurar. Lucas sentia uma mistura de raiva e tristeza. Ele olhou para a UTI, onde sua filha estava, tão pequena, tão frágil, e ele não sabia nada sobre ela. Perdeu os primeiros passos, as primeiras palavras, os aniversários. E agora? Como recuperar o tempo perdido? Ele respirou fundo, tentando encontrar um ponto de equilíbrio. Não importava mais discutir o passado. O que importava era o presente. Quero conhecê-la, Luana. Quero ser pai para ela. Luana assentiu devagar. Então é isso que vai acontecer. Lucas olhou para a UTI novamente, sentindo algo mudar dentro dele. Seu mundo nunca mais seria o mesmo. Lucas observava Sofia através do vidro da UTI, sentindo um aperto no peito. Ela estava ali, tão pequena, tão frágil, e era sua filha. Sua filha. Essas palavras ecoavam em sua mente repetidamente, trazendo uma mistura de alegria e dor. Ele sentia felicidade por finalmente saber a verdade, mas também um vazio enorme por ter perdido tantos momentos de sua vida. Como teria sido segurá-la pela primeira vez? Ouvir sua risada infantil? Ensinar-lhe suas primeiras palavras? Ele nunca saberia. Mas uma coisa era certa, faria de tudo para estar presente a partir de agora. Luana estava ao seu lado, em silêncio. Havia um peso nos ombros dela, algo que Lucas não podia ignorar. A revelação da paternidade o abalou profundamente, mas também era evidente que ela carregava o peso dessa escolha por anos. Ele queria entender. Não só pelo passado, mas pelo futuro que precisariam construir juntos por Sofia. Lucas quebrou o silêncio, sua voz saindo baixa, mas firme. Como foi para você criar Sofia sozinha? Luana suspirou, como se a pergunta trouxesse uma avalanche de lembranças. Foi difícil. Muito difícil. Houve dias em que eu me perguntava se tinha feito a coisa certa, mas sempre que olhava para ela, sabia que não poderia ter escolhido diferente. Ela me deu força, me fez lutar. Lucas sentiu um aperto no peito. Ele não estava lá para ajudar. Não viu Luana passar pelas dificuldades, pelas noites sem dormir, pelos desafios de ser mãe solo. Sentia raiva por isso, mas não dela. Raiva da situação. Raiva do destino. E sobre nós? Você ainda pensa no que tivemos? Luana virou o rosto para ele, surpresa com a pergunta. Houve um tempo em que pensei muito, Lucas. No começo, eu me perguntava o que teria acontecido se tivéssemos ficado juntos. Mas com o tempo, aprendi a aceitar. Ele olhou para ela, estudando cada traço de seu rosto. Era a mesma Luana de anos atrás, mas ao mesmo tempo tão diferente. Havia maturidade, cicatrizes invisíveis que o tempo deixou. Eu nunca te esqueci, disse Lucas, sentindo o peso das palavras. Nunca deixei de me perguntar onde você estava, o que estava fazendo, se estava feliz. Luana baixou os olhos, tocada pela confissão. Eu também pensei em você, Lucas. Mas eu achava que você tinha seguido em frente. Talvez eu tenha tentado. Mas nada parecia certo. Nada preenchia o vazio que você deixou. Ela olhou, e por um momento, o tempo pareceu retroceder. As lembranças voltaram como um vendaval. As noites conversando sem pressa, as risadas compartilhadas, os sonhos que construíram juntos antes de tudo desmoronar. O que acontece agora? Perguntou Luana, com um tom incerto. Lucas não precisou pensar. Agora eu quero ser pai para Sofia. Quero estar presente. E sobre nós não sei. Mas se há uma chance de reconstruirmos algo, eu quero tentar. Luana ficou em silêncio por um instante, depois olhou para Sofia, ainda dormindo na UTI. Vamos dar um passo de cada vez, Lucas. Ele assentiu. Sim, um passo de cada vez. Mas uma certeza ele já tinha, não deixaria Luana e Sofia escaparem de sua vida novamente.
Lucas não conseguia afastar o turbilhão de emoções que o tomava desde que descobriu a verdade. Ele passava cada momento possível ao lado de Sofia, observando-a, aprendendo cada pequeno detalhe sobre sua filha. Desde o jeito como franzia a testa ao dormir até a maneira delicada como movia os dedos sobre o cobertor. Ela ainda estava fraca, mas demonstrava sinais de melhora. Era uma guerreira, e ele se sentia imensamente orgulhoso. Luana notava o jeito como ele olhava para a filha, e isso mexia com ela. Lucas parecia determinado a recuperar o tempo perdido, mas será que ela poderia confiar nele? Ele nunca soube da existência de Sofia, mas o que aconteceria quando a euforia inicial passasse? Será que ele ainda estaria presente? Uma tarde, enquanto estavam na sala de espera, Lucas quebrou o silêncio. Eu quero fazer parte da vida dela, Luana. De verdade. Não estou dizendo isso por impulso ou culpa. Ela é minha filha, e eu não vou deixá-la novamente. Luana suspirou, sentindo o peso das palavras. Lucas, eu nunca quis afastar vocês dois, mas quando descobri que estava grávida, você já tinha seguido seu caminho. Eu não sabia como te procurar, e parte de mim tinha medo de que você não quisesse saber. Ele a encarou com seriedade. Você realmente acha que eu viraria as costas para minha filha? Eu não sabia. Eu não queria arriscar. Eu precisava proteger Sofia. Lucas passou a mão pelo rosto, tentando conter a frustração. Entendo que tenha pensado assim, mas agora que sei a verdade, nada pode me impedir de estar com ela. Quero conhecê-la, quero ser um pai presente. Luana hesitou. Parte dela queria acreditar, mas o medo ainda falava alto. Você tem ideia do que isso significa? Não é só aparecer de vez em quando. Sofia precisa de estabilidade, de alguém que esteja sempre por perto. E é exatamente isso que eu quero ser. Estou disposto a mudar minha rotina, fazer ajustes, me adaptar ao que for necessário. Luana observou o homem à sua frente. Ele estava sendo sincero? Tudo indicava que sim, mas ainda assim, o receio permanecia. Depois de um instante de silêncio, ela disse com calma: se você realmente quer fazer parte da vida dela, precisará conquistar a confiança dela. Não é automático, Lucas. Você não pode simplesmente aparecer e esperar que tudo se resolva. Eu sei. E estou disposto a esperar o tempo que for necessário. Os olhos de Luana refletiam um misto de dúvida e esperança. Se fosse verdade, se Lucas estivesse realmente disposto a assumir o papel de pai, talvez as coisas pudessem ser diferentes. Sofia continuava em recuperação, e conforme os dias passavam, Lucas se fazia cada vez mais presente. Ele trazia livros de histórias, segurava a pequena mão dela enquanto dormia, conversava com a menina sempre que ela estava acordada. Uma noite, quando Sofia já estava mais forte, Lucas entrou no quarto e a encontrou acordada, olhando para ele com curiosidade. Você é mesmo meu papai? O coração de Lucas apertou. Sim, sou eu. Ela piscou devagar, como se estivesse processando a informação. Mamãe disse que você é um médico muito bom. Ele sorriu, sentindo um calor no peito. Eu sou médico, sim, mas agora quero ser um bom pai também. Sofia ficou pensativa. Você sabe contar histórias? Sei sim, quer que eu conte uma agora? A menina assentiu, e Lucas puxou uma cadeira para perto da cama. Começou a contar uma história sobre uma estrelinha corajosa que enfrentava desafios até encontrar seu lugar no céu. Sofia ouvia atentamente, os olhos brilhando. Luana observava da porta. A cena mexia com ela mais do que deveria. Lucas estava ali, presente, dedicado. Seria possível acreditar que ele ficaria? Quando Lucas saiu do quarto, Luana o abordou. Ela gostou de você. Ele sorriu. Eu também gostei dela. Luana respirou fundo. Tudo bem, Lucas. Vamos tentar. Mas sem promessas vazias. Ele a olhou nos olhos.
Eu nunca estive tão certo de algo na minha vida. A rotina de Sofia no hospital foi se tornando mais leve com o passar dos dias. A recuperação era visível, e cada melhora enchia Luana de alívio. Mas não era só isso que estava mudando. A presença de Lucas havia se tornado constante. Ele aparecia todos os dias, trazendo pequenos presentes ou simplesmente ficando ao lado da filha, contando histórias e segurando sua mão. A relação entre eles estava se construindo aos poucos, mas de maneira sólida. Certa tarde, Sofia brincava com um ursinho de pelúcia quando olhou para a mãe com um sorriso curioso. "Mamãe, o papai pode me levar para passear quando eu sair daqui?" O coração de Luana deu um salto. A filha estava começando a incluir Lucas em sua vida de forma natural, e isso a assustava e confortava ao mesmo tempo. Ela olhou para Lucas, que aguardava a resposta com uma mistura de expectativa e ansiedade. "Podemos conversar sobre isso quando você estiver melhor, meu amor. Mas acho que seu pai ficaria feliz em te levar para passear." Lucas assentiu imediatamente. "Claro que sim, Sofia. Podemos ir aonde você quiser." A menina sorriu e voltou a brincar com o ursinho, satisfeita. Luana desviou o olhar para Lucas. Ele parecia tão determinado a se fazer presente que começava a quebrar suas barreiras, mesmo que ela não quisesse admitir. Dias depois, Sofia teve alta. O momento foi emocionante. Lucas fez questão de estar presente, segurando a mão da filha enquanto saíam do hospital. Quando chegaram em casa, Sofia se sentiu um pouco cansada e se deitou no sofá com uma coberta leve. Lucas sentou-se ao lado dela, observando cada detalhe da nova casa. "Aqui é bem aconchegante." Luana sorriu, um pouco desconfortável com a presença dele ali. "É pequena, mas sempre fiz o possível para que Sofia se sentisse segura." E conseguiu. Dá para ver que ela é uma criança feliz. Sofia puxou a coberta e olhou para Lucas com um brilho animado nos olhos. "Você pode ficar aqui um pouquinho, papai?" Luana ficou surpresa com o pedido da filha. Lucas olhou para Luana, esperando sua permissão. Ela hesitou por um instante, mas acabou assentindo. "Claro, filha. Eu fico o tempo que você quiser." Ele ajeitou-se no sofá e começou a contar mais uma de suas histórias. Luana observava a cena com um misto de emoções. Ela nunca imaginou que esse momento aconteceria. Mais tarde, quando Sofia adormeceu, Lucas e Luana foram para a cozinha. Ele encostou-se na bancada e suspirou. "Eu realmente quero fazer parte da vida dela, Luana. Quero estar aqui para tudo." Ela cruzou os braços, tentando esconder sua vulnerabilidade. "Eu vejo isso, Lucas. Só não sei se consigo confiar completamente ainda." "Eu entendo. Mas não vou desistir de provar para você que estou aqui para ficar." Luana respirou fundo. Talvez fosse a hora de baixar um pouco a guarda. Ele estava se mostrando presente e disposto a recuperar o tempo perdido. Talvez, só talvez, ele merecesse essa chance. O tempo parecia fluir de forma diferente desde que Lucas começou a se fazer presente na vida de Sofia. O vínculo entre pai e filha crescia a cada dia. Eles passeavam no parque, iam à sorveteria e passavam horas brincando no quintal. Luana observava tudo com um misto de felicidade e receio. Nunca imaginou que Lucas assumiria seu papel de pai com tanta naturalidade. Uma tarde, enquanto Sofia coloria um desenho na mesa da sala, Lucas se aproximou de Luana, que preparava um chá na cozinha. "Ela é incrível. Inteligente, carinhosa, tem muito de você, Luana." Luana sorriu sem levantar os olhos da xícara. "Sempre fiz o possível para que ela crescesse bem, mesmo sem você." Lucas suspirou e passou a mão pelos cabelos. "Eu sei que errei. Não tem um dia em que eu não pense nisso." Ela finalmente o encarou. "Mas agora você está aqui. E por mais que eu tenha medo, não posso negar que está se esforçando." Lucas se aproximou um pouco mais.
Quero fazer parte da vida dela e da sua também. O coração de Luana acelerou. Aquilo era o que ela temia. Não podia negar que havia algo ali, algo que parecia ressurgir das cinzas do passado. Mas ela tinha medo de confiar novamente, de se machucar de novo. Lucas continuou. Sei que não posso mudar o passado, mas posso construir um futuro melhor. Para a Sofia. Para nós. Ela desviou o olhar e respirou fundo. Ainda é difícil para mim, Lucas. Ele tocou suavemente sua mão, e Luana não recuou. Quero que saiba que não vou a lugar nenhum. Sofia correu até ele segurando seu desenho. Olhem, fiz um desenho da nossa família. Luana pegou o papel e sorriu ao ver 3 figuras de mãos dadas, uma mulher, um homem e uma garotinha. Lucas apontou para o desenho. Esse sou eu? Sofia assentiu com entusiasmo. Sim. Agora você faz parte da nossa família. Luana sentiu os olhos marejarem. Aquilo era mais do que um simples desenho infantil. Era o reflexo da realidade que começava a se formar. Lucas a olhou com um misto de emoção e esperança. Talvez fosse a hora de parar de lutar contra o que sentia. Talvez fosse a hora de aceitar que o amor, mesmo depois de tanto tempo, ainda estava ali. Os dias se passaram, e a nova dinâmica entre Lucas, Luana e Sofia, parecia cada vez mais natural. O médico se tornou presença constante na rotina da filha, participando de tudo o que podia, desde levá-la à escola até contar histórias antes de dormir. Sofia adorava a companhia do pai, e sua felicidade era evidente. Certa noite, depois de colocar a menina na cama, Lucas encontrou Luana na varanda. A brisa suave balançava seus cabelos, e ela segurava uma xícara de chá entre as mãos. Ele se aproximou devagar e se encostou no parapeito ao lado dela. Sofia dormiu rápido hoje. Acho que estava cansada depois de tanto brincar no parque. Luana sorriu. Ela está mais feliz do que nunca. Você fez diferença na vida dela, Lucas. Ele a observou por um momento antes de responder. Quero fazer parte da vida de vocês, Luana. De verdade. Ela abaixou os olhos, pensativa. Durante semanas, evitou essa conversa, mas sabia que chegaria o momento de encará-la. Lucas, muita coisa aconteceu entre nós. Não é tão simples assim. Ele assentiu. Sei que não é, mas nada que realmente vale a pena é fácil. Eu ainda te amo. Luana sentiu um aperto no peito. As palavras dele trouxeram um turbilhão de emoções. Você diz isso agora, mas e daqui a um tempo? Tenho medo de me permitir acreditar e depois ver tudo desmoronar de novo. Lucas segurou sua mão. Não vou a lugar nenhum. Quero construir algo sólido, uma família com você e com a nossa filha. Ela olhou nos olhos e viu sinceridade ali. Ainda assim, os receios do passado a assombravam. Eu preciso de tempo, Lucas. Ele sorriu de leve. Eu espero o tempo que for preciso. Os dias seguintes trouxeram mais momentos em família. Eles cozinhavam juntos, assistiam a filmes e compartilhavam risadas espontâneas. Cada instante parecia reforçar um laço que, na verdade, nunca havia sido rompido. Uma noite, Sofia pediu que os dois a colocassem para dormir juntos. Enquanto Luana ajeitava os cobertores, Lucas se sentou na beira da cama e segurou a mãozinha da filha. Papai, você vai ficar com a gente para sempre? Luana e Lucas trocaram um olhar significativo. Ele sorriu para Sofia e beijou sua testa. Vou sim, meu amor. Luana sentiu uma onda de calor no peito. Ao sair do quarto, Lucas olhou para ela, esperando uma resposta silenciosa. Ela respirou fundo. Talvez fosse a hora de parar de resistir. Naquela noite, ao se despedirem na porta, Luana tomou a iniciativa. Se inclinou e, sem hesitar, o beijou. Foi um beijo doce, cheio de significado. Lucas sorriu contra os lábios dela.
Isso quer dizer que ela sorriu de volta. Que você faz parte da nossa família. A partir daquele momento, estavam juntos novamente. Não porque tentavam resgatar o passado, mas porque escolhiam, dia após dia, construir um novo futuro. Essa história nos ensina sobre a complexidade das relações humanas, sobre as segundas chances e a importância de reconstruir o que foi perdido. Muitas vezes, somos guiados pelo medo de nos permitir viver o amor novamente, principalmente quando o passado nos deixou marcas profundas. No entanto, essa história nos lembra que o tempo e a paciência podem curar feridas e que, ao abrir o coração, somos capazes de reinventar nossos destinos. O reencontro de Lucas e Luana não é apenas sobre a possibilidade de um recomeço romântico, mas sobre o perdão e a aceitação. O relacionamento deles é um reflexo da vida real, onde o amor nem sempre é perfeito e onde os erros do passado podem ser superados, desde que haja disposição para crescer, aprender e recomeçar. Mesmo quando o futuro parece incerto, é no presente, nas pequenas escolhas do dia a dia, que podemos construir algo sólido e duradouro. A verdadeira felicidade não está na perfeição das relações, mas na disposição para enfrentar as dificuldades juntos, com confiança e compreensão. Cada novo começo é uma oportunidade de curar as feridas do passado e de, finalmente, dar espaço para o amor, a confiança e a união se renovarem. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!